Continuando a série de vídeos sobre ACLS, serão ao todo 8 vídeos. O primeiro foi sobre história, o segundo e o terceiro sobre suporte básico de vida. Este é o quarto sobre SAV e o quinto concluiremos suporte avançado de vida. O sexto é sobre taquiarritmias, sétimo sobre bradiarritmias e o oitavo será a prova do ACLS para vocês. Vimos na aula anterior, a importante aula sobre suporte básico de vida, a importância de se fazer um RCP de alta qualidade. Inclusive até um mnemônico esdrúxulo, mas que na hora da prova, quando você for perguntado, poderá te ajudar a lembrar de tudo. Bosta pura e fedorenta. O B, da família Baby Shark, 100 a 120 batimentos por minuto, né? 5 a 6 centímetros e retornar o tórax inteiro, né? O, de ETCO2, ETCO2, né? Que após entubar, lembrar sempre de pedir o capnógrafo. R, de RCP contínua, sem parar. Vimos também as exceções, onde podemos parar por alguns segundos, né? T, de trocar o massageador a cada 2 minutos ou antes, caso ele esteja exausto, né? A, do bosta, seria evitar a hiperventilação, né? Vimos também que a RCP ela só vai ser eficiente se dois mundos independentes coexistirem. O pessoal da massagem deve estar totalmente ligadão, né? Elétricos, hiperfocados, e o pessoal do ambu em paz, tranquilões, né? Focados em fazer apenas uma ventilação a cada 6 segundos. Por fim, o P do pura, para lembrar sempre da sempre esquecida prancha embaixo do paciente. O F do fedorenta, para lembrar de algum mecanismo de feedback, que seria ou o capnógrafo ou o coach. Vale aqui ressaltar um dos erros mais frequentes, inclusive no mundo real, é extremamente frequente, que é a hiperventilação. Vimos que hiperventilação lava o CO2, causa alcalose respiratória e, consequentemente, vasoconstricção cerebral e isquemia. Mas o que vocês precisam entender é uma ventilação a cada 6 segundos parece uma eternidade, porque geralmente o entorno de quem está no ambu é muito estressante e de muita intensidade. Veja esse exemplo aqui, ó. 6 segundos. A pessoa vai respirar, né? Aqui, uma respiração. Espera mais 6 segundos. Outra respiração. Durante a RCP, parece uma eternidade essa questão de você esperar 6 segundos. É muito comum as pessoas ventilarem com bem menos tempo que isso, tá? Então é bom sempre ficar ligado em relação a isso. Vimos também que o momento mágico, o segundo mágico, em que um suporte básico vira suporte avançado, não é o momento da intubação, não é após chegar ao hospital, nem após a desfibrilação ou após o uso de medicamentos como adrenalina, né? Na verdade, o momento que passa a ser suporte avançado é quando você sabe o diagnóstico do que aconteceu, sabe o ritmo, né? Por isso que essa é uma das funções importantes da chegada do DEA, né? Saber o ritmo, né? E vimos que você tem que ficar na RCP de alta qualidade, 30 compressões para 2 ventilações, depois para as ventilações, 30 compressões. Fica nesse ritmo de RCP de alta qualidade até ter uma via aérea definitiva. E isso também aguardando a prioridade máxima, que é o DEA. Após o DEA chegar, né, você checa o ritmo. Aí a primeira pergunta do fluxograma é: o ritmo é chocável? Pronto. A partir de então, se for chocável ou não chocável, todas as medidas daqui para frente serão suporte avançado à vida. Aqui dois gráficos mostrando que a RCP fora do hospital, a chance de sucesso dela diminui progressivamente a cada minuto, né? O que vai mudar, na verdade, é a qualidade desse atendimento. Se nada for feito, ela perde 10% de sucesso a cada minuto que passa, né? Agora, se após a parada já conseguir tiver algum atendimento rápido, né? Ou com massagem, ou com a desfibrilação, que é o principal, a possibilidade de sobrevivência aumenta bastante, tá? Aqui a chance de sobrevida
de uma parada cardíaca, ela diminui 10% a cada minuto, tá bom? E a chance de sobrevida, se apenas com RCP, é de 30%, se RCP com DEA, isso fora do hospital, tá? Fora do hospital, aumenta para 50%. Nessa aula inicial sobre suporte avançado, vamos falar desse aparelho que é tão famoso, né? Que ele só pode ser usado por profissionais habilitados, tá? E que estão aí atrás da foto, mas eu só vou falar depois e vamos ver quem são esses profissionais habilitados, tá? Lembram desse trio de cardiologistas do John Hopkins? Foram eles que cunharam o termo RCP. E, inclusive, William Colverhoven é chamado de pai da RCP. Eles foram os primeiros a indicar que as ventilações deveriam ocorrer simultaneamente às massagens cardíacas e de forma intercalada. E sobre Colverhoven, tem outra coisa muito importante para falar dele. Colverhoven foi também o primeiro a descrever com êxito desfibrilação cardíaca em animais. Tá? Ele descobriu que se você der um choque no coração de um cachorro, o cachorro morre. E que se você der outro choque em sequência, ele ressuscita. Tudo isso em 1933. 12 anos após, Beck descreveu, com êxito também, que a corrente elétrica diretamente no coração humano, usando corrente alternada, era eficaz. Tá? Foi o primeiro modelo de desfibrilador, feito por Beck. Outros dois marcos importantes com dois médicos também importantes. Né? Em 1954, Paul Soule foi o primeiro a relatar que a corrente elétrica alternada, né, através do tórax, poderia ser usado como marca-passo transcutâneo. Tá? Esse foi o princípio dos marca-passos. Né? E Bernard Lowe, em 62, foi o primeiro a provar que a corrente contínua era superior às desfibrilações na questão das taquiarritmias. Né? Daí surgiu a cardioversão elétrica. Tá? Esse é o modelo de DEA, né? A palavra DEA quer dizer desfibrilador externo automático, externo porque ele fica fora do tórax, por fora do tórax, e automático porque ele faz tudo sozinho, né? E nessa época aí, 1979, ainda não se sabia se a corrente bifásica era superior ou não à monofásica, tá? Vamos ver aqui como é que funciona a aplicação de um DEA, tá? Ele é indicado para leigos, tá? Ele faz tudo sozinho, mas pode ter alguma dificuldade em usar, né? São 5 passos, tá? O primeiro passo é ligar o DEA e aplicar as pás no paciente. Nesse momento, a pessoa que está fazendo isso faz de forma independente e o outro fica massageando, tá? A grande importância aqui do DEA é que a RCP seja o mais contínua possível, tá bom? Vai aplicar as pás. A pessoa não para de massagear, né? Parou agora para aplicar as pás, ligou. Você deve parar o mínimo possível, tá? Segunda coisa a fazer é checar o ritmo, tá? Note que na hora de checar o ritmo, ele fala afaste-se do paciente, tá? Para que as massagens cardíacas não alterem a avaliação do ritmo, tá bom? Então é o primeiro momento que você deve, na verdade, parar. A pessoa que lhe trouxe se atrapalhou, aí esse que está de gravata está mais habilitado, mais experiente, ele deixa que eu faço. Mas a princípio, de preferência, é para uma pessoa ficar massageando enquanto a outra coloca, tá bom? E só na hora de checar o ritmo que você deve se afastar, tá? A terceira coisa a fazer é, se for um ritmo chocável, né, o DEA vai dizer, estou carregando o choque. Nessa hora, você deve voltar a reanimar. Essa é a grande pegadinha do ACLS, tá? Entre checar o ritmo e ele carregando o choque, você volta a massagem, tá? Aí só depois ele fala, vou aplicar o choque. Aí você tem que apertar o botão ali, tá? Ele não aplica o choque sozinho, não. Quem aplica o choque é você apertando o botão. Ele meio que incentiva você a ter que se afastar para apertar o botão, tá? E a outra coisa é, após o choque, voltar a RCP, tá? Beleza? Então são esses 5 partes aí. De preferência, a uma RCP sem parar durante a aplicação do DEA. Você só vai parar em 2 momentos. Ao checar o ritmo, para não atrapalhar a avaliação, e durante a aplicação do choque, tá? Uma pergunta interessante aqui. O DEA pode ser usado no paciente que teve uma parada vítima de afogamento? Com certeza pode, tá?
O único problema é que tem que tirar o paciente, obviamente, da piscina, né? Veja esse caso aqui, ó, um RCP de um paciente afogado, né? Os paramédicos, né? Viram que ele está em parada, começam a massagem, pede para eu pegar o DEA, nota que ele está todo molhado, né? Foi tirado da piscina. Enquanto ele está aplicando as RCPs, uma pessoa vai lá no carro, pega o DEA, olha, se atrapalhou, mas voltou. E eles aplicaram as pás, viram que era um ritmo chocável, todo mundo se afasta, tá vendo? E aplicou as pás nesse momento aí, tá bom? Então pode ser usar com o paciente molhado, mas só tem que tomar cuidado para que não tenha nenhuma poça d'água entre o paciente que vai receber o choque e você está pisando nela, tá? Se tiver de sapato, tiver de borracha, isolado, não tem problema, mas tem que só tomar esse cuidado. Mas não tem problema não, pode sim ser usado em paciente vítima de afogamento molhado. Como eu falei, durante muitos anos houve essa dúvida se a desfibrilação deveria ser com a onda de choque monofásica, ou seja, toda a carga da onda sai de um polo e vai em direção ao outro, passando pelo coração apenas uma vez, ou se ela deveria ser uma onda de desfibrilação bifásica, certo? Vai de um polo em direção ao outro e depois volta. Mas o intervalo entre eles é tão rápido que é como se o coração fosse invadido por apenas um choque, tá? Para quem não entendeu, toda a força em uma direção apenas, que seria monofásica, ou seriam tão rápidos que o coração não perceberia essa diferença de tempo, acharia que era uma onda só apenas também, mas que ela foi em duas direções, tá? Percebeu-se com o tempo que o choque monofásico ele é mais forte, como ele usa mais energia, né, entrando numa pele e saindo na outra, e ele também era mais perigoso e menos eficiente. O sucesso na reversão era de apenas menos do que 60% no primeiro choque. Já na bifásica, além de ser menos forte, né, o choque, ela era bem mais eficiente, quase 96% de reversão já no primeiro choque, tá? Mas isso precisava estar embasado em alguns estudos de robustez estatística, né? Isso aconteceu no ano 2000. Alguns estudos foram feitos, né? Esse aqui publicado em outubro de 2000, né? Multicêntrico, randomizado e um trial controlado, né? Ele avaliou 338 pacientes e comparou a onda bifásica de 150 joules comparado com a monofásica de 200 a 360 joules, tá? E ele viu que os melhores resultados no retorno à circulação espontânea aconteceram todos com a onda bifásica. Era bem superior, tá? Tiveram melhor desempenho, inclusive, de resultado de função cerebral, tá? A onda bifásica de 150 joules desfibrilou em taxas mais altas, obteve mais retorno à circulação espontânea e tiveram a maior probabilidade de ter um bom desempenho cerebral. E vários outros estudos mostraram exatamente a mesma coisa, que a bifásica era bem superior à monofásica, tá? Daí vem a pergunta, esse aqui é um desfibrilador novo, né? Fabricado recentemente. Onde é que tem um botão que eu vou poder trocar de bifásico para monofásico, ou vice-versa, né? Esse botão não existe, porque veja, se em 2000, 26 anos atrás, ficou evidente que a bifásica é bem superior à monofásica, não tem nenhuma vantagem de ser monofásica, então para que eu vou trocar? Então todos os desfibriladores fabricados de 2000 para cá são todos bifásicos. Não existe desfibrilador recentemente fabricado no modo monofásico, tá? Porque não tem nenhuma vantagem, tá bom? Então todo desfibrilador que você pegar em algum hospital, a chance dele ser bifásico é quase 100%, tá? Inclusive, aqui alguns dos desfibriladores monofásicos. Parece peça de museu, tá? Você pode até brincar, dizendo que desfibrilador monofásico é da época dos egípcios e dos incas, tá? Nesse aqui, ó, tem até escrito que ele é bifásico nessa seta amarela aí, mas nem precisa, tá? Pegar um desfibrilador, com certeza ele vai ser bifásico, a não ser que seja uma peça de museu dessa aí que ainda esteja sendo usado, né? E qual o local correto que eu devo fazer a instalação das placas, né? Ou das pás, né? Certo? O local correto é que você deve imaginar que a corrente elétrica ela vai sair de uma placa em direção à outra. Então, deve estar posicionada num local que passe essa corrente elétrica por dentro do coração, tá? A forma mais comum é essa dessa foto aqui, né? Essa aqui disparada é mais comum. Uma pá fica subclavicular
do lado direito do peito, né? E a outra fica no ápex do corpo, né? Para que a energia passe por todo o coração, né? Se tem algum problema não puder ser feito dessa forma, outra forma de posicionar é dessa forma aqui, que toda energia com certeza passará pelo coração, né? Essas duas são aceitáveis, tá bom? Ó, e como não colocar, tá? Aqui você está vendo a forma correta, né? No subclavicular e no ápex, né? Então é toda a corrente elétrica passando pelo coração, né? E como não colocar, né? As duas muito superficiais, tá? A corrente elétrica não vai passar por todo o coração, tá? Esse é o exemplo aqui, ó. Ela vai passar daqui para cá, praticamente não vai pegar em coração nenhum, né? E essa aqui, obviamente, é bizarro, né? A não ser que ele seja um paciente com o coração na posição ao contrário, né? Uma destrocardia, né? Um situs inverso totale, né? Aí sim. Mas fora isso, é bizarro isso aqui, né? Outra coisa que pode acontecer é isso aqui, ó. O paciente acorda e ele fica com raiva de você, né? Ele fala, doutor, você me queimou, doutor. Que palhaçada foi essa, pai? Tá economizando, economizando gel, é? Pirangagem é essa? 1 quilo de gel, doutor, é R$ 11. Você economizou no meu peito, como eu fiquei, ó. Palhaçada, tá? Então, cuidado com isso, tá? Não economize em gel, ok? E se você acha que é brincadeira essas situações que a pessoa que é salva por uma RCP bem-sucedida, ela vai reclamar da pessoa que a salvou, veja esse vídeo aí, ó. Ele está cobrando US$ 25.000 por ter sofrido, por ter sido salvo de uma RCP. Esse é Ronaldo, ele está cobrando isso e processando o paramédico que o salvou, tá? Teve uma batida, ele ficou apagado e Malcolm, né, apareceu e o salvou. E qual é o argumento dele? Ó? Esse DNR, ó. Ele está dizendo que tem um DNR tatuado no peito, né? Que é isso aqui, alguns americanos eles botam isso, tá? Do not resuscitate, né? É DNR, tá? Aí o juiz está meio chocado, quer dizer que você está querendo processar o médico que te salvou porque você tem uma tatuagem no peito dizendo para não ressuscitar. É exatamente isso, juiz. Né? Aí só para resumir o caso, o que foi que o juiz determinou aí, né? Que o paramédico não tinha culpa alguma e como o Ronaldo, a parada dele tinha sido fruto de um acidente, que o juiz iria investigar se a causa do acidente tinha sido ilegal por parte do outro motorista e caso fosse, o outro motorista iria ser responsável por cobrir essas despesas, tá? Então o juiz deu uma saída até criativa por essa situação completamente inusitada, né? Então, quais são as situações em medicina que utilizaremos a corrente elétrica, né, para salvar algumas vidas e resolver algumas doenças, né? Primeiro, para reverter as bradiarritmias instáveis, né? Aí esse aparelho será chamado de marca-passo, né? Também para reverter as taquiarritmia instáveis. Aí esse aparelho será chamado de cardioversor elétrico sincronizado. E para reverter os ritmos de parada chocáveis, né? PCR por ritmo chocável, que são dois ritmos, ou é fibrilação ventricular ou é taquicardia ventricular sem pulso. Aí o aparelho será chamado de desfibrilador, tá? Nesta aula do SAVE, não só iremos ver no modo desfibrilador, né? A marca-passo e cardioversor será para as outras aulas, né? Então aqui, dois aparelhos, né? O da esquerda é um DEA, que é desfibrilador externo automático. Ele é muito comum estar em shoppings, aeroportos e academias, é até uma lei, né? Que vai depender do município, que ela obriga a ter DEAs em locais públicos onde tem uma concentração determinada de pessoas, tá? Acho que acima de 1.000 pessoas que frequentemente naquele dia frequenta aquele local é obrigado a ter um DEA, tá? E tem o do meio que é um desfibrilador externo manual, tá? Que esse é de uso exclusivo de hospitais, UPAs e clínicas, tá? E ele também além disso, ele também pode ser um cardioversor sincronizado, também pode ser um DEA e também pode ser marca-passo, tá? Ele é 4 em 1, tá? O primeiro, o DEA, só DEA, foi feito para leigos,
e o segundo para profissionais habilitados, tá? Tem essa chavezinha aqui, ó, que ele vai fazer a mudar essas 4 funções dele, tá? Aqui, se você botar aqui, ele vai ser DEA, ele já começa a... Não, nesse amarelo vai ser marca-passo, né? Aí você vai ter que trocar as pás para uma pá autoadesiva. Se você colocar nesse outro quadrado aqui, aí ele vai ser DEA, já começa a gritar, né? Modo DEA, não sei o que, afasta do paciente. E aqui, você pode girar, aí ele vai ser ou cardioversor elétrico sincronizado ou desfibrilador. O que muda é justamente esse botão aqui, ó, o botão de sincronização, tá? Então, sempre que você for dar plantão em algum lugar, alguma UTI, alguma emergência, olhe o aparelho que tem lá e procure como é que faz para trocar de um choque sincronizado para um choque que não vai ser sincronizado, que vai ser apenas uma desfibrilação, né? Como eu falei, né? Nos modos marca-passo e no modo DEA, você vai ter que tirar aqui, desconectar esse fio que são o cabo das pás, né? E colocar outro cabo que é um par de pás autoadesivas, né? Para colocar no paciente. Tanto para o modo DEA quanto para o modo marca-passo, né? Você tira isso aqui e coloca o outro cabo, né? E um detalhe que esse cabo aqui do desfibrilador, ele também tem um modelo para adulto e modelo pediátrico, tá? Basta ele desconecta esse aqui e por baixo tá o pediátrico, tá? Serve para os dois, tá? E se o DEA é chamado de desfibrilador externo e o que tem no hospital também é chamado de desfibrilador externo, sendo que um é automático, o outro é manual, é porque existe o desfibrilador interno, que é o CDI, né? Ele é diferente de um marca-passo definitivo. Esse aqui é usado para as taquiarritmias, tá? Ele fica lá observando e dá um choque de forte potência no peito do paciente, tá? Lembram dessa foto onde eu falei que iria deixar para comentar quem seriam esses tais profissionais habilitados? O momento chegou, né? Quem são os tais profissionais habilitados? São justamente vocês que estão prestes a se formar. A partir do momento que você tiver um CRM na mão, você será considerado um profissional habilitado para utilizar aquele desfibrilador ou cardioversor elétrico sincronizado. Mas a pergunta é, vocês foram habilitados onde, né? Ou vocês vão ter que fazer um curso de ACLS, ou vocês serão apenas habilitados ao assistir em séries, né? Como sob pressão, ER ou Dr. House, né? Isso é a bronca, né? Porque na hora do pega pra capar, no primeiro plantão, vai ter lá uma parada, a enfermeira vai dar com gosto para você. Tome, doutor, é com você. Salve o paciente, véio. E você vai estar, não sabe nem onde é que aperta para sincronizar, não sabe nem onde é que liga, não sabe nada, né? Então, por isso, levem a sério essa preparação aqui, tá? Para que na hora, na prática mesmo, você tenha um pouco de noção de como usar o aparelho, tá? Ó, veja esse caso que interessante. É um vídeo gravado em uma ambulância, um vídeo antigo, né? Até questiono se é verídico ou não, mas a socorrista dá um choque pede para ela se afastar. Ele tira o oxigênio, né? Ela continua chorando, aí ela vai pegar na amiga que está quase morta e leva um choque também, tá? Aí a socorrista para tudo, coloca a amiga que estava chorando na maca, as duas estão paradas, né? Alguém sabe explicar por que foi que essa menina de roupa rosa também teve uma parada, né? Isso é chamado de fenômeno R sobre T, né? O choque aplicado pela socorrista é o R e ele vai entrar no coração da menina de rosa justamente na fase de repolarização dela, tá? Cai justamente sobre a onda T. Isso é muito perigoso, tá? Então tome cuidado com isso, tá? Toda vez que for aplicar um choque em algum paciente, certifique-se de que todo mundo está afastado, tá? Então é uma das regras principais, né? Outra coisa, uma ambulância pegou fogo, né? E o motivo desse incêndio dela foi que durante um choque, né? Uma desfibrilação, esqueceram de tirar o oxigênio. Teve uma faísca na ambulância e ela pegou fogo, tá? Então essas coisas são muito importantes. Na prova, eles vão cobrar muito de vocês, né? Todos se afastem, né? E retirar o oxigênio na hora da desfibrilação, tá bom? Aqui, outro exemplo famoso de fenômeno R sobre T. Ó. Esse 85 bateu de um ombro no peito
branco aqui, né? O número 3, né? Levou uma ombrada no meio do peito, tá? Dama Hanlin. E já caiu morto, tá? Ó, uma ombrada, se levanta e cai morto, né? Gerou uma comoção nos Estados Unidos, mas obviamente ele foi reanimado e foi uma morte abortada, na verdade, né? Ele foi reanimado e terminou sobrevivendo, tá? Então, por que danado uma ombrada causou uma parada, né? Justamente é o mesmo fenômeno, o fenômeno R sobre T, né? A força daquela ombrada chegou no coração de Dama Hanlin justamente na hora da repolarização ventricular, né? Causando uma PCR, tá? Não sei se vocês viram, né? Mas um caso parecido com o da menina de rosa e com o da Dama Hanley aconteceu em Olinda, né? Ele bota aqui, um homem, né, morre após ser atingido por uma barra durante o supino, né? Note que o falha dele foi o dedo aqui, né? Ele não botou o polegar para proteger a barra, tá? Então isso é importante, tá? 30 quilos de cada lado, ó, vê que peso danado, justamente no peito, não teve nenhuma fratura, mas aconteceu uma PCR, levanta e cai, ó. Já cai, tá vendo? Igualzinho ao jogador, né? O nome disso oficialmente se chama comoção cardíaca, né? Ou commotio cordis, né? Que já aconteceu algumas vezes também em jogos de beisebol, tá? A onda de choque atinge o coração justamente numa zona perigosa, que é justamente na onda T, né? Na repolarização ventricular, tá? Tanto aqui quanto nos outros exemplos, né? Commotio cordis, ou comoção cardíaca, tá? Aí você pergunta, o que é que eu tenho a ver com isso? Já que eu não vou estar na ambulância dando choque em ninguém, nenhuma amiga lá, não vou estar jogando futebol americano, nem... E eu já me liguei no dedinho lá no supino da academia, né? É porque é justamente isso que vai acontecer com você se você esquecer de apertar o sincronizador, tá? Isso é uma das piores pegadinhas da prova do ACLS, tá? É um ataque à arritmia, você vai ter que chocar, só que você esquece de sincronizar o choque, tá? Ou seja, o choque pode acontecer em qualquer momento do ritmo cardíaco, basta você apertar o botão. O choque vai ser aplicado em qualquer momento. Obviamente, na prova, ele vai dizer que o choque foi aplicado justamente sobre a onda T, né? Isso causa uma degeneração, é arritmogênica e o paciente entra em parada, né? Só que se você pegar um avaliador um pouco exagerado, ele vai dizer que você matou o paciente, pede para você se afastar, se virar e se sair da sala, né? Se pegar um avaliador histriônico, ele pode utilizar isso aí, tá? Então, sempre que tiver um ataque à arritmia, que você for dar um choque no peito do paciente, você tem que lembrar de sincronizar, né? E não vai dar para botar culpa em ninguém. Foi você o causador daquela fibrilação ventricular, daquela parada, né? Não tem nem como te defender. Então, sempre que for um ataque à arritmia, lembrar da sincronização. Uma das coisas mais importantes é sobre isso, tá? Por isso que é uma cardioversão elétrica sincronizada, né? Nos casos de taque e arritmias instáveis, né? Taque e arritmia instáveis. E vamos ver por que é que isso acontece, tá? Vamos ver na prática aqui. Vamos pegar uma célula cardíaca, tá? Uma célula cardíaca em repouso é uma célula que tem mais sódio do lado de fora, mais potássio do lado de dentro, mas a comparação entre os dois tem bem mais sódio do que potássio dentro. Então, ela é uma célula polarizada, né? Por convenção. Positivo fora, negativo dentro, né? Ao ela receber qualquer estímulo, tá? Quando a célula cardíaca recebe o estímulo, o que é que ela faz? Ela abre os canais de sódio, os ENaCs, tá? Então, o sódio vai entrar. Então, quando a célula recebe um estímulo, ou elétrico, ou uma pancada, ela abre o ENaC, tá? Então, aprendam isso. Isso que é o grande problema. Quando ela recebe o estímulo, ela abre o ENaC. O ENaC abre, o sódio entra e, consequentemente, a polarização muda, tá? Passa a ser agora negativo fora e positivo dentro, às custas de sódio e potássio. Essa célula cardíaca é chamada de despolarizada. Ela acabou de receber um estímulo, ou elétrico ou mecânico, né? Célula despolarizada, né? Que ela se expressa no eletro pela complexo QRS, né? Já essa célula que está despolarizada, ela vai continuar, ela vai sofrer um processo de repolarização. Abre os canais MAXK ou RONC, são canais de potássio, o potássio sai, né? E também
a polaridade vai trocar, né? Vai voltar a ser positivo fora e negativo dentro. Por isso que ela é chamada de repolarizada, né? Então, a célula repolarizada, que é justamente essa onda T, né? É a repolarização ventricular, esse processo aí, é um processo que está saindo potássio. Cada vez mais que a repolarização vai acontecendo, mais potássio está saindo, até que sai todo o potássio. Acabou a repolarização. Se a pessoa receber uma onda de choque nesse momento, vai abrir o ENaC para o sódio entrar. Só que o sódio praticamente já entrou. Por isso que é uma situação que acontece a degeneração, né? É um estímulo para o coração contrair no momento que ele está justamente se repolarizado, né? É por isso que é uma zona perigosa, tá? E essa célula repolarizada, como é que ela faz para o sódio sair e o potássio entrar e voltar à situação de repouso, né? Como é que acontece isso? Através da bomba de sódio e potássio, tá? 3 sódios vão sair e 2 moléculas de potássio vão entrar, tá? Aí ela volta a ser uma célula em repouso, tá bom? E por fim, né, agora que você já está dominando esse aparelho, pelo menos minimamente, né, esse aqui é um exemplo de um eletro que foi, o paciente estava sendo, era um ataque à arritmia, tá? Era um flutter, provavelmente. Foi feita uma cardioversão elétrica, não sincronizou, porque quando você sincroniza, você quer que o choque aconteça exatamente no QRS, durante a despolarização. Não foi feita a sincronização e o choque caiu exatamente na onda T, ó. O que foi que aconteceu com o coração? Entrou em fibrilação ventricular, tá? Então ocorreu uma degeneração, né? Então, esse é um eletro raro, né? Mas que provou esse processo de R sobre T, processo de degeneração, tá? Isso aqui é o que você não quer que seu nome seja associado a isso, tá? Senão você vai ficar famoso em Recife, tá? Em Recife, talvez até no Brasil. Hoje em dia, imagina que Paulo, aquele que chocou sem sincronizar, eu sei quem é, sabe? Que Ana, fica famoso na hora, tá? Se você quiser ficar famoso é uma opção, tá? Mas não aconselho, ok? Então lembre-se, taque e arritmia instáveis, sempre sincronizar para que o choque caia justamente sobre a onda R, tá? R sobre R é o que você quer, a sincronização faz isso, tá? E quando você dá um choque não sincronizado, se ela cair no R sobre T, pode degenerar e você matar o paciente, tá? Você deixa de ser médico, passa a ser um assassino, tá bom? É isso aí, a vida como ela é. Um abraço. Vamos para a segunda aula de SAVE, aula final.